Bem, o governo quer aprovar a todo custo a reforma da Previdência. Segundo alguns, é mais que necessário. E parece, pelos poucos dados mais confiáveis, que esse é um problema, quais são os dados confiáveis sobre a Previdência? É necessário fazer reforma. Outros países fizeram, na Europa Ocidental, recentemente, discute a questão da idade mínima, a questão de qual é o valor a ser recebido. Portanto, não é um problema só do Brasil, mas é um problema do mundo ocidental. Claramente, a nossa pirâmide etária antes era assim, você tinha um grande número de uma população jovem e muito poucos idosos. Hoje a pirâmide etária do Brasil mudou, né, o número de idosos é muito grande e essa é a tendência. As famílias antes tinham, em média, 4, 5 filhos, hoje tem 1, 2, se tanto. É verdade, é necessário você recalcular a estrutura da Previdência. Perfeito, mas a grande discussão é se deve ser feito esse projeto apresentado originalmente pelo governo. Cabe perguntar que tem muitos problemas aí. Sobre a Previdência, por exemplo, recai a questão da aposentadoria rural, que é uma espécie de renda mínima de muitos que sequer contribuíram tal. A pergunta é por que esse valor recai sobre o Ministério da Previdência e não sobre outras contas tal. E a questão vai indo. Então há um ponto que foi lembrado por alguns, e eu recebi inclusive um material grande, sobre as maiores empresas, 500 maiores empresas em débito com a Previdência Social. São muitas, né? E cabe perguntar por que elas continuam nesse débito. A maior delas, de acordo com essa lista, é a massa falida da Varig. Muitos conheceram a Varig, os mais novos pode ser que não, mas foi a maior empresa aérea do Brasil. Só a Varig deve 3 bilhões 713 milhões de reais. Se vocês não ouviram errado, 3 bilhões e 700 milhões de reais. Mas alguém vai dizer assim, mas é uma massa falida, é difícil receber. Mas tem muitas empresas que estão aí funcionando. A segunda, um grande grupo da área de carnes, deve 1 bilhão 800 milhões de reais. E assim vai. E aí entra numa coisa terrível. As filantrópicas, muitas são pilantrópicas, né? Muitas universidades confessionais, católicas, luteranas, presbiterianas, e que estão nessa lista aqui. Então, a questão da Previdência ela é muito complexa. Primeiro, como é possível ter devedores num quantum tão fabuloso como esse? Não é possível aceitar isso impunemente, né? E a questão das fraudes, quando é que vai ser resolvida? Porque parece que a coisa mais fácil é fraudar a Previdência, né? E o que recai sobre ela? Eu citei anteriormente a aposentadoria rural. Em suma, há um conjunto de questões. A pergunta que fica é se quem vai pagar a conta desse rombo, a discussão que se tem é qual é o tamanho desse rombo, vai ser o seu José, aquele trabalhador que ficou a vida inteira, trabalhou, se matou para receber um dia uma aposentadoria de um salário mínimo. Ou se vão ser, por exemplo, esses aqui, né, esses grandes devedores aqui da Previdência. Acho que a questão que se coloca é essa. Em suma, essa proposta do governo não passa. Creio que não passa. Tem de negociar com o Congresso. Negociar é ruim, não. Negociar, desde que defenda o interesse público, é muito bom. Então, a pergunta que fica para o governo, uma delas, esse governo é produto do impeachment, da mobilização popular. Ele não é o produto do andar de cima. Andar de cima, vale lembrar, que ficou satisfeito durante 13 anos e 5 meses com o governo do PT. Portanto, ao invés do governo olhar para cima, ele tem de olhar para baixo. Saber que se precisa fazer uma reforma, tem de fazer percorrendo um caminho que não atinja os direitos dos mais pobres.